então está totalmente fresquinho, tá? Então, um outro tópico importante do laboratório que a gente está trabalhando fortemente é que o laboratório seja utilizado como consulta para referências de artigos importantes da área. Tá? Então, no nosso site vai ter lá um itemzinho que é recomendações de periódicos da área, tanto nacionais quanto internacionais, e também de disponibilização de alguns artigos que a gente considera como sendo os principais ou os que estão sendo publicados com maior relevância na área contábil. Tá? Então, a gente já colocou lá uns 3 ou 4 artigos que a gente considera aí dentro da área de contabilidade societária, contabilidade financeira e finanças de forma mais abrangente, como sendo, teoricamente, uns artigos mais de referência para que vocês possam consultar o site do laboratório e ter talvez uma visão geral dos principais papers das áreas que vocês querem investigar, tá? Obviamente, por ser um laboratório de pesquisas, ele também tem uma linha voltada para a elaboração de papers acadêmicos, então a gente tem umas 3 ou 4 linhas de pesquisa já pré-definidas, mas se vocês tiverem interesse em desenvolver alguma linha de pesquisa dentro do grupo de contabilidade societária, venham conversar com a gente com uma proposta de artigo, uma proposta de ideia de pesquisa, que a gente pode montar um grupo aí para realmente desenvolver pesquisas por meio do laboratório, com a estrutura do laboratório, com as informações que a gente tem no laboratório, que eu tenho certeza que podem gerar aí muitos artigos interessantes nesse sentido, tá? Então, a nossa ideia também é formar grupos de pessoas interessadas. Então, por exemplo, o Helder é um cara que gosta de pesquisar em tributária. Quem poderia colaborar com o Helder no desenvolvimento de uma pesquisa relacionada com contabilidade tributária? A Dani gosta mais de comparabilidade, então a Daniela vai talvez buscar algumas pessoas interessadas a desenvolver um tema sobre comparabilidade. Sei lá, o Caio gosta de mais, sei lá, não vou falar gerencial, porque gerencial não é o objeto de pesquisa do laboratório, mas algum tema mais relacionado, sei lá, com tributação, sei lá, com gerenciamento de resultados, vem conversar com a gente que a gente pode ter uma base de dados ou uma quantidade de referências que podem ser utilizadas como base para desenvolvimento desses projetos, tá? E esses artigos, a ideia é que sejam, obviamente, divulgados no site, eu vou mostrar depois para vocês, a gente tem lá no site uma abazinha chamada conteúdo, em que a gente tem a intenção de divulgar essas atividades do laboratório, tanto as reuniões quanto esses trabalhos que são desenvolvidos. Aliás, antes que alguém pergunte, né, a gente vai disponibilizar alguns vídeos e também da gravação da reunião de hoje, também uma ata da reunião no site do laboratório, tá? Então, quem depois quiser consultar, essas informações vão ser colocadas no site. E a nossa intenção também é meio que ter uma interação entre essas áreas. Então, por exemplo, hoje a gente vai discutir um tema que é tributação, reforma tributária. A gente tem a intenção de divulgar algumas informações sobre esse tema no site e também tentar buscar levantamento de bases de dados e levantamento de artigos sobre essa temática. Então, sempre que a gente tiver alguma reunião sobre algum tema, a ideia é alimentar o site com base no tema que foi discutido nas reuniões, tá? E o quarto pilar, teoricamente, do laboratório, que eu acho que é um pilar bastante importante, que a gente está investindo bastante para a construção desse pilar e que, com certeza, a gente vai precisar de bastante ajuda nesse sentido, é a construção de bases de dados, né? Porque todo mundo sabe, quem pesquisa aí na área de contabilidade financeira, a dificuldade que a gente tem, às vezes, de conseguir não só acesso à base de dados, mas também alguns dados que são muito mais específicos, né? Então, a ideia é que o laboratório possa servir como fonte de construção e disponibilização dessas bases de dados, tá? Então, a nossa ideia inicial é que essas bases de dados, elas contemplem dados que estão prontamente disponíveis, por exemplo, em empresas de capital aberto do Brasil, e que talvez sejam de interesse para o mercado, no sentido de que o mercado pode ter um panorama de como, sei lá, por exemplo, o grau de litígio das empresas, como é que está o endividamento das empresas, por setor e etc. Então, a gente vai criar diversos dashboards interativos para que as pessoas possam navegando com essas coisas para poder descobrir as informações, tá? Eu vou só pedir um minutinho para vocês, que minha bateria está acabando aqui, e eu acabei esquecendo de ligar o computador, o carregador, tá? Mas, e uma outra informação importante em relação aos dados é que também esses dados, eles devem ser originados das parcerias de pesquisa, né? Então, por exemplo, se a gente desenvolver um projeto de pesquisa que coletou uma base de dados, por exemplo, relacionadas com conexões políticas, com grau de litígio ou com práticas contábeis que são disponibilizadas em nota explicativa, a ideia é que essas pesquisas que são elaboradas pelo laboratório também possam ser divulgadas em termos de bases de dados
por meio do site do laboratório, tá? Então, são essas 4 frentes principais de atuação que a gente vai ter, e vocês vão poder participar, não só como usuários, em termos de participar das reuniões, participar, utilização dos dados, utilização do site, etc., mas também como colaboradores, que a mão de obra com certeza é muito bem-vinda. Então, todos que tiverem interesse em participar de alguma dessas funções, tanto mais para a perspectiva acadêmica quanto para a perspectiva mais de mercado, vão ser todos muito bem-vindos, tá? Vocês podem entrar em contato com a gente. Eu coloquei aqui no próximo slide os nossos contatos. A gente tem um site que, como eu falei, acabou de ser lançado essa madrugada, já vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Temos redes sociais por meio do Instagram e do LinkedIn. Temos um e-mail que eu coloquei aqui embaixo, inclusive no slide, que se chama LPCS, que é Laboratório de Pesquisas em Contabilidade Societária, .fe@usp.br, e também o link do site está aqui colocado também embaixo, lpcs.fe.usp.br, e também estamos disponíveis aí pelos aplicativos de mensagem, como WhatsApp, etc. Tá? Os contatos estão no nosso site, e qualquer dúvida que vocês tenham ou interesse de participar, fiquem muito à vontade para poder entrar em contato com a gente, tá? Vai ser a ajuda sempre muito bem-vinda. Eu coloquei aqui também os nossos nomes, a Daniela e o Helder, que também estão ajudando bastante a gente. Dani e Helder, se vocês quiserem dar uma palavrinha rápida aí, para poder dar um oi, fiquem à vontade. Só dar um oi, para não tomar muito tempo da palestra do professor Ariovaldo, agradecer a todo mundo por ter comparecido no nosso evento e comentar que eu vou estar atuando muito mais na base de dados, então, se alguém tiver sugestões, quiser compartilhar comigo processos de coleta de dados ou assuntos que queiram que sejam tratados dentro dessa área de dados e também colaborar na coleta, né, como mão de obra, por favor, entrem em contato comigo, podem entrar em contato pelo próprio e-mail do laboratório e a gente redireciona que eu, a Dani e a Raquel temos o acesso por esse e-mail. Então, muito obrigado e bom evento para todo mundo. Bom, pessoal, a gente se coloca à disposição e um recado para vocês: utilizem o site, utilizem todas essas palestras, essas reuniões que a gente está fornecendo, porque eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. E no que vocês precisarem da gente, a gente super se coloca à disposição. A gente está à disposição por e-mail, pelas redes sociais, e é isso. Aproveitem a reunião de hoje. Obrigada, Dani e Helder. Só para poder ilustrar aqui, gente, esse site a gente criou, realmente ficou pronto essa madrugada, tá? Então, aqui é o site inicial. Como vocês podem observar aqui nas barrazinhas de cima, uma das áreas vai ser a área de pesquisas, em que a gente colocou aqui, por exemplo, alguns artigos que a gente considerou de mais relevantes para os nossos interesses de pesquisa, né? Mas claro que, caso alguém tenha alguma sugestão de paper que seja interessante ser divulgado, fiquem à vontade para compartilhar com a gente, né? Então, aqui a gente pode colocar algum resumo das principais informações dos artigos, né? Então, você pode ter, teoricamente, um fichamento mais objetivo antes de precisar ler o artigo completo, tá? Também colocamos aqui algumas revistas internacionais e nacionais que a gente considera como sendo as mais relevantes, e aqui você consegue ir direto também para a página da revista, tá? Então, é uma forma de vocês irem consultarem de forma mais efetiva quais que são os principais papers que estão sendo divulgados nesse momento, tá? Como eu falei, um dos focos principais do laboratório é a construção de bases de dados, e esse, de fato, está em construção ainda, tá? Mas ainda essa semana, e a gente tem a intenção também de divulgar alguns dados específicos do tema da palestra que foi feita no mês, tá? Então, por exemplo, vamos falar sobre reforma tributária hoje. Dos dados que a gente pretende divulgar ainda essa semana é alguns dados relacionados com passivos tributários, tá? Então, vocês vão ter aí acesso ainda essa semana a um dashboard com algumas principais informações relacionadas com carga tributária das empresas e etc, tá? E quem tiver sugestões de dados, como o Helder falou, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tá? Aqui nessa aba de conteúdo, a gente vai disponibilizar tanto as reuniões que a gente fez, que a gente está fazendo como hoje, e as próximas reuniões, uma ata, alguns vídeos, um resumo, os principais tópicos discutidos, como também alguns temas emergentes aí que vão surgindo ao longo da semana, que são importantes também para a área, tá? E uma outra coisa que é importante destacar é que a nossa agenda. Então, a gente tem aqui no dia de hoje o retorno das atividades, que foi a primeira reunião do laboratório após a reinauguração. Temos uma reunião marcada já para outubro, que vai ser no dia 19/10, tá? E também já temos uma reunião marcada para o dia 16/11, também para discussão desses temas técnicos, tá? E todas as reuniões vão ser realizadas na terça-feira, das 8h15 até umas 9h15, mais ou menos,
para tentar manter aí uma certa periodicidade na forma de apresentação das atividades do laboratório, tá? Então, eu vou passar agora a palavra, para a gente não perder muito tempo, para o professor Ariovaldo dos Santos, que é o fundador do laboratório, para a palestra de reforma tributária, tá? E, como eu falei, fiquem à disposição para entrar em contato com a gente para qualquer dúvida que vocês tenham aí em relação às atividades, tá? Professora Ari, fique à vontade. Bom dia a todos. Pela presença. Eu gostaria de, antes de começar a falar de reforma tributária, falar um pouco também desse laboratório. Esse laboratório começou há muito tempo, não sei exatamente quanto tempo, nós já tivemos muitos trabalhos feitos a partir dele, mas eu não tenho nenhuma dúvida que agora, com essa turma chegando, essa turma jovem chegando, antigamente eram só nós, os velhinhos, que agora o gás vai ser outro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, óbvio, né, agora com essa questão dos recursos digitais que a gente tem, todo esse tipo de comunicação fica muito mais fácil, né, muito mais célere, e a gente acaba tendo um resultado melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter isso, até porque a Raquel, a Daniela e o Helder são nossos colegas já há algum tempo, tá certo? Nós sabemos da competência deles, do espírito que está movendo cada um deles para fazer com que esse laboratório realmente ande muito mais do que já andou até agora, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, tá? Então, esse evento de hoje é uma demonstração disso, e óbvio, né, que a hora que eles começaram a falar da ideia, falaram, bom, eu tenho que participar de alguma coisa, e eles acabaram me convidando de uma forma absolutamente incorreta, mas me convidando para essa primeira conversa com vocês, tá? O tema que eles escolheram é um tema que nós sabemos extremamente complicado, né? A questão da reforma tributária, e eu vou, então, falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Ao final, a gente vai tentar guardar algum tempo aí para que a gente possa responder dúvidas ou perguntas. Eu tenho a impressão que a gente vai ter mais dúvidas do que respostas, mas, de qualquer forma, a gente vai ter um tempo aí para uma conversa final, tá? O que nós vamos fazer hoje, para que vocês tenham ideia, nós vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, de história em relação a essa questão tributária, do período que foi de 64 a 85, de 86 a 95, depois de 96 até os dias de hoje. Vamos falar um pouco dos dias de hoje, claro, né? Tá certo? Eu queria depois também fazer algumas apresentações de curiosidades, né, em relação à discussão do PL, de curiosidades, dúvidas, perguntas, são coisas que esse projeto acabou levantando. E, no final, algum tipo de observação. Tá? Então, vou começar já com o período de 64 a 85. Bom, o que nós tivemos em 1964? Nós tivemos um golpe militar, vocês devem saber, né, dia 31 de março, os militares tomaram conta do poder, ainda bem, sem derramamento de sangue, pelo menos naquele instante. Depois, dos anos seguintes, nós não podemos repetir a mesma coisa, mas naquele momento foi isso que aconteceu. Então, não vamos falar aqui de história do golpe, se é a favor ou contra, isso realmente não nos interessa. Interessa que nós tivemos um golpe militar, depois eles tomaram conta, imaginando que abririam para uma democracia. Essa democracia não veio, e eles acabaram transformando esse golpe numa ditadura que acabou substituída ou ficando até 1985. Vocês lembram disso, a maioria, pelo menos, já ia começando a nascer aí em 1985. Então, foi quando terminamos aí esse período do golpe militar, esse período da ditadura. Do ponto de vista tributário, o que tem de importante nesse período? Bom, primeiro, em relação aos tributos que existia lá um imposto chamado Imposto sobre Vendas e Consignações, que foi substituído pelo ICM, que era o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. E, naquela época, era sem o S. Por quê? Porque tinha uma série de outros impostos, né? Imposto de energia elétrica, imposto sobre combustíveis, uma cacetada de outros impostos que depois foram incluídos ou inseridos no ICM. Nós passamos a ter o chamado ICMS de hoje. O IPI veio na mesma coisa. De qualquer forma, esse imposto era um imposto novo, porque ele vinha com um conceito diferente. Ele vinha com o conceito de se tributar a riqueza criada ou o valor adicionado.
Então, em cada atividade, o imposto era, que é o que nós fazemos hoje, né? Quando você se credita do ICMS na entrada e depois compensa com o ICMS na saída, isso é, na verdade, você está pagando só sobre aquilo que você adiciona. Em relação aos dividendos, entre 1965 e 74, isso também foi uma modificação grande que foi feita nesse período militar, que era fazer com que as pessoas pagassem imposto de renda na pessoa física. Até então, pouquíssimas pessoas eram obrigadas a fazer declaração de imposto de renda, e então, a partir daí, passou-se a ter essa obrigação, com uma série de modificações que foram acontecendo ao longo do tempo, mas isso não nos interessa agora. O que interessa é o seguinte: quem recebia dividendo tinha que incluir na sua declaração, numa chamada cédula F, tá certo? Esses valores para que eles pudessem ser tributados em cima ou com a utilização da chamada tabela progressiva. Bom, entre 75 e 88, os dividendos puderam ser considerados como retenção na fonte. Então, nós passamos a fazer a retenção na fonte e depois você incluía na sua declaração e considerava o imposto descontado na hora do recebimento, você descontava isso ou compensava isso na hora que fosse fazer a sua declaração. Ou seja, como o imposto que você paga no seu salário hoje, né? Na verdade, o que você faz é uma antecipação, é adiantamento do imposto que depois é compensado no instante seguinte, tá? Nós tivemos, em 79, para vocês terem uma ideia, um imposto de renda na pessoa física, aquilo que nós temos aí hoje, 3 ou 4 faixas, considerando a isenção, nós passamos a ter, ou tínhamos naquela época, 11 faixas de tributação. E olha, a última faixa atingia 55%. Essa era a tributação de quem pagava imposto na hora de fazer a sua declaração. Tá? E isso valia para todos os rendimentos que, obviamente, fossem tributados de acordo com a legislação da época. Essa era a ideia. Opa. Muito bem, vamos continuar ainda com um pouquinho de história. Nós tivemos... em 1986, eu vou voltar aqui, eu fui tirar uma coisa do computador aqui, acabei clicando. Entre 86 e 95, nós tivemos um monte de planos econômicos. Por quê? Porque as taxas de inflação começaram a chegar a níveis absolutamente inimagináveis. Tá? Se bem que no Brasil, as altas taxas de inflação foram fazendo com que nós nos adaptássemos a elas, e pudéssemos conviver com esse tipo de taxa. Então, a gente convivia com essas taxas. As pessoas hoje, obviamente, né, os jovens, não falam, como é que pode você imaginar que um país funcione com, por exemplo, 30% de inflação ao mês, 40% de inflação ao mês? Não dá para imaginar isso. Pois, mas tenho certeza do seguinte, o país funcionava. O país andava, o país crescia, gerava emprego, gerava renda, etc. Então, mas não estou dizendo que a inflação deva voltar, isso não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, óbvio, a gente vai se adaptando àquele meio econômico que está à nossa disposição, que é o que a gente tem, e vai fazendo com que isso possa ser, de alguma forma, suplantado. Claro que ninguém quer a volta da inflação, mas foi assim que a gente aprendeu com ela. De novo, eu não sei. Deixa eu trocar aqui. Bom, dos planos econômicos, vamos lá. Primeiro que aconteceu foi em 1986, logo que acabou o período militar, entrou o governo do Tancredo Neves, que não assumiu, Sarney assumiu, e em 1986 eles implantaram um plano chamado Plano Cruzado 1, né? Que era o Plano Cruzado, não era 1, porque a gente não sabia que ia ter o 2. Né? O batismo de 1 e 2 veio depois, quando apareceu o 2. Tá? O que era esse plano? Bom, esse plano era um plano em que você tinha congelamento de preços, você tinha gatilho salarial, quer dizer, os salários não aumentavam mais de uma forma constante como acontecia ainda, trabalhamos com questão de câmbio, etc. Era um plano econômico que tentava diminuir os efeitos da inflação. Pois é, a gente conseguiu essa diminuição dos efeitos da inflação. Tanto é que o principal efeito desse plano aí foi em que em novembro nós tivemos eleições e todos os estados do país foram
em todos os estados do país, foram eleitos governadores naquela época do MDB, que era o chamado governo, o partido da oposição que existia anteriormente ao governo militar. Todos os estados foram, os governadores eleitos foram do MDB, tá certo? Bom, em novembro, passado dia 15 de novembro, a coisa despingolou, porque é óbvio, você começa a controlar preço, some produto do mercado, não tem serviço, essas coisas todas. Bom, aí despingolou a inflação de novo, tá certo? E a gente veio, então, depois com o plano 2, tá certo? O plano cruzado 2, que depois também acabou não dando certo, e aí veio, em 1987, após a troca do ministro da Fazenda, veio o chamado Plano Bresser, e, obviamente, o ministro da Fazenda nessa época era quem? Era o Bresser. Né? Muito bem, mesma coisa, congelamento de preços, congelamento de salários, metida no câmbio, tal. Passado um pouco, veio o Maílson da Nóbrega como ministro da Fazenda e fez lá o Plano Verão, que era muito mais do mesmo, quer dizer, a gente vinha fazendo repetições de erros que tínhamos cometido no passado, a gente vinha repetindo. E, obviamente, se você repete um erro, esse erro se reflete na frente e, óbvio, lá na frente, de novo, você não dá certo. Entre 1990 e 1991, nós tivemos o Plano Collor. Bom, esse plano agora, esse foi o mais radical de todos. Né? Por quê? Porque eles simplesmente acabaram com o dinheiro da economia. Para acabar com a inflação, você tira o dinheiro da economia, não tem mais inflação, ninguém mais vai comprar nada, não tem dinheiro, tá certo? E, obviamente, eles confiscaram a caderneta de poupança e as contas correntes, os depósitos à vista, fazendo com que você só pudesse recuperar esse dinheiro 1 ano e meio depois, 18 meses depois, e as coisas continuaram andando. Bom, também não deu certo, tá certo? Não deu certo, o Collor caiu, entrou o Itamar escolheu um ministro da Fazenda que era sociólogo, não sabia nada de economia, mas se cercou de uma turma importante. Esse ministro da Fazenda era o futuro, ou foi o futuro presidente da República, chamado Fernando Henrique Cardoso. Tá certo? Então, ele não foi o responsável pelo Plano Real. O Plano Real é um plano do governo do Itamar, em que ele era o ministro da Fazenda, e acabou esse plano, ele vinha diferente dos demais, porque ele não tinha aqueles aspectos ortodoxos que foram colocados, de congelar salário, de congelar preço e tal. Fizeram um plano que foi implantado em 2 etapas, criaram uma moeda chamada URV, e depois, 3 meses depois, lá em julho de 94, implantaram a moeda chamada real, que é essa que nós temos hoje, que vocês talvez não saibam disso, mas quando a gente fez a transformação, porque o normal quando você muda uma moeda é dividir por 1000, né? Tá certo? E nós fizemos uma divisão por 1,750, que era uma coisa, 1,750, mas 1,750 era o que nós tivemos de variação de 1 para 1,750, enquanto a gente estava nessa fase de adaptação. O Plano Real começa em março e a moeda real ela entra em vigência em 1º de abril, em 1º de julho. Okay? Muito bem. O Plano Real, teoricamente, ele deu certo. Ele foi mais eficiente do que os demais, tanto é que até hoje, tá certo? Desde 1994, né, nós temos a moeda continua sendo o real, mesmo que a inflação efetivamente não tivesse sido totalmente debelada, como era, aliás, no mundo inteiro, a inflação continua galgando por aí, ok? O que aconteceu de 1996 ao dia de hoje? Bom, após o controle da inflação, obviamente, quando eu falo controle da inflação, eu falo controle da inflação porque se a gente pegar do Plano Real para cá, a inflação medida por qualquer índice que você escolha é mais de 400%. Quer dizer, então, qualquer número que você tivesse lá em 1994, 1995, para ele ser equivalente ao número de hoje, você tem que multiplicar por 5. Alguma coisa que era 100 tem que virar hoje 500. Tá certo? Essa que é a ideia. Então, a inflação não foi debelada, não. A inflação continua, ela existe, ela está aí, convivendo, corroendo nossos salários, fazendo com que os preços aumentem. Isso não é agora desse governo, não. Tá? Isso vem desde o início do Plano Real. Tá? Muito bem. Depois nós temos, em 1995, aparece a Lei 9249. O que é a Lei 9249? Bom, o Plano Real ele tinha uma coisa extremamente importante, que era a convicção e a certeza de que o processo inflacionário ele
piora muito com a questão inercial. Quer dizer, quanto mais você aumenta o preço, 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 e vai... Tá. Então, é isso, esse foi o principal mérito do Plano Real. Quer dizer, acabar com aquilo que nós chamávamos de, ou chamamos até hoje, né, quando ela existe, de inflação inercial. Tá certo? Então, nós tiramos da cabeça das pessoas que a inflação existia. Mesmo que a inflação continuasse existindo, quer dizer, o governo conseguiu fazer, ó, a inflação não tem mais no Brasil, está acabando a inflação, essa inflação não existe, não sei o que lá. Então, esse mecanismo mental acabou interferindo e ajudando muito, né? Isso é mérito do Plano Real, é mérito de quem bolou isso, tá certo? Bom, então você não tem mais correção automática de salário, você controla câmbio de uma forma um pouco diferente do que fazia antes, e começa a dar para a economia uma cara de normalidade. Tá certo? Muito bem. Não existe mais correção automática de aluguel, não existe mais correção automática de contrato, não existe mais correção automática de preço, não existe mais correção automática disso. Bom, então por que corrigir os balanços? Na memória inflacionária, ainda existia uma coisa que era chamada correção monetária dos balanços, que era o reconhecimento da inflação de forma obrigatória nas demonstrações das empresas, que é aquela correção que vocês lembram, que corrigia lá ativo permanente e patrimônio líquido, mas que, na verdade, era uma correção totalmente inversa. O que a gente estava fazendo era uma coisa muito mais profunda do que aquela simples alteração da atualização do valor do ativo permanente e do patrimônio líquido. Então, o governo disse, espera um pouquinho só, ainda existe na economia algo que relembra a tal da inflação que não existe mais, que é a correção dos balanços. Bom, então, em 1995, editou-se a Lei 9249, que, dentre outras coisas muito fortes, ela acabou ou proibiu, para efeitos societários e fiscais, a atualização das demonstrações contábeis. Então, isso acabou. Tá certo? Mas o que acontece? O pessoal da Receita Federal sabia muito bem o que era aquela correção monetária que se fazia. E eles sabiam que, se você tivesse que tirar aquele tipo de mecanismo, você acabaria tributando as empresas um valor muito maior do que aquele lucro que ela efetivamente estava tendo. Então, o que se fez? Naquela época, a Receita Federal, nessa lei, reduziu as alíquotas do imposto. Então, veja, pessoal, não é uma coisa que aconteceu de graça, ninguém saiu na rua, não teve passeata na Avenida Paulista, não teve nada disso. A alíquota básica, que era de 25%, caiu para 15%, 10 pontos percentuais. É uma redução de 40% na alíquota. É um número muito pesado. Os adicionais de imposto de renda vigentes naquela época eram 12% e 18%. As grandes empresas, se vocês pegassem os 25% com os 18%, dava 43% de tributação em cima do lucro. E a Receita Federal reduziu o 12% e o 18% para 10%. Tá certo? Quer dizer, então, por quê? Porque eles sabiam que a gente passaria a ter uma base diferente de tributação. Muito bem. Esse reconhecimento, então, nos efeitos fiscais e societários foram proibidos, e o que mais que se fez? Criou-se o juro sobre o capital próprio. Esse foi um mecanismo que foi intermediário. Quando se fala criou-se o juro sobre o capital próprio, entenda-se, criou-se para efeitos fiscais. Tá certo? O juro sobre o capital próprio já existia. Se vocês pegarem a Lei das Sociedades por Ações, a Lei 6.404, vocês vão que as empresas que trabalham principalmente como empresa de energia elétrica, as empresas de fornecimento de água, de esgoto, essas coisas todas, elas tinham lá um mecanismo que era possível de se utilizar através dos juros, que era um juro sobre o capital que era possível de se utilizar. Tá? Então, a gente fez isso. Ou esse juro para tentar minimizar os efeitos da não correção das demonstrações contábeis, né? Passando a permitir que ele seja descontado para efeitos fiscais. Ele é totalmente equivocado do ponto de vista de conceito naquilo que eles colocaram, não o conceito do juro sobre o capital próprio, isso é perfeito. Mas as limitações que eles colocaram, né? De você ter um limite do lucro, de 50% do lucro, de usar uma taxa de juros de longo prazo na época, agora até TLP, que era uma coisa maluca, quer dizer, ninguém tem oportunidade de contratar juros nessa taxa, e assim por diante. E fizeram uma outra coisa
muito diferente em relação ao que era feito até então, que foi a eliminação de tributação da distribuição de lucros e dividendos. Então, a partir daí, nenhuma forma de distribuição de lucros e dividendos seria tributada, com exceção do juro sobre capital próprio. Então, o juro sobre capital próprio hoje é a única forma de distribuição que ainda tem alguma tributação, tal dos 15% que vocês certamente conhecem. Muito bem, o dia de hoje. Muito bem, então vamos falar de reforma tributária ou mudanças no imposto de renda. Ora, quando se começa a falar de reforma tributária, o que se pretende é uma coisa maior, não é o que se está fazendo agora. O que se está fazendo é uma gambiarra tributária. Tá certo? É um conserto com S tributário. Se fosse com C, eu até respeitaria, tá certo? Eu sou amante da música, então eu acho que até que seria legal. Mas esse conserto, essa gambiarra, é uma coisa deprimente, é feia. E ela não vai dar certo, porque vai ter muita briga, tá? Se bem que não está aprovada ainda, tem a aprovação, por enquanto, foi só na Câmara dos Deputados, vai para o Senado, depois vai votar, depois o presidente pode vetar alguns artigos, ou seja, a gente vai ter que esperar um pouco, muitas perguntas ainda vão ser feitas, muitas dúvidas ainda surgiram, mas o que se tem é isso, quer dizer, quando a gente fala de uma reforma tributária, para a gente ter esse nome, a gente devia primeiro, ou em primeiro lugar, nós devíamos fazer o quê? Nós temos que pensar o que nós queremos tributar nesse país. Nós queremos tributar a renda, nós queremos tributar a produção, nós queremos tributar o consumo, nós queremos tributar o patrimônio, nós queremos tributar um mix disso. Qual que é o ponto ideal desse mix? Isso não foi discutido. Quer dizer, chega lá um monte de cérebros espertos, tá certo? E começam a fazer modificações, e muda isso aqui, muda para lá, sabe? É uma coisa maluca que está sendo feita. E a coisa é muito importante a gente entender. Por quê? Porque o imposto que nós pagamos, não interessa o nome que ele tenha. Esse imposto, ele é destinado à manutenção do Estado. Quer dizer, não adianta, nós não vamos ter, por exemplo, redução de carga tributária como é com essa reforma que está tendo. Por que nós não vamos ter? Porque o Estado continua do mesmo tamanho. Quer dizer, eu, no final do mês, independentemente de se tem ICMS, se não tem ICMS, se tem IPTU, se tem IPVA, se não tem IPVA, o governador vai ter que pagar o meu salário, porque eu sou funcionário público, eu sou funcionário da USP. A Raquel é professora da USP, ela tem que continuar recebendo o salário dela, senão ela para de trabalhar e vai trabalhar em outra coisa. Esse é o negócio. Quer dizer, então, a reforma tributária, para ter esse nome, ela precisaria ser realmente estudada. Tem só um presidente nesse país aqui que teve chance de fazer uma reforma tributária. Todos os demais que vieram depois dele perderam a chance. Por quê? Eu sempre dou o seguinte exemplo, independentemente de qualquer coisa. Tá certo? Se você pegar o governador do estado de São Paulo e o governador do estado do Amapá, com todo o respeito que eu tenho pelos dois estados, se você pegar esses dois estados, pegar os dois governadores, imagine uma coisa absolutamente utópica. Os dois governadores são formados na mesma escola, fizeram os mesmos cursos, fizeram economia, fizeram curso de política, são do mesmo partido, têm a mesma idade e defendem as mesmas ideias, ou defenderam as mesmas ideias nos últimos 30 anos. Bom, então, esses caras são absolutamente gênios univitelinos. Aí você pega e põe esses dois caras, um governador do estado de São Paulo e outro governador do estado do Amapá, e põe os dois para sentar e conversar e chegar num acordo sobre a reforma tributária. Qual é a chance que tem de eles chegarem no acordo? Zero. Por que é zero? Porque eles defendem interesses diferentes. Eu estou falando de um Estado produtor e de um Estado consumidor, com todo o respeito que eu tenho pelo Estado do Amapá e pelo Estado de São Paulo. Que podia ser o Estado do Acre, o Estado do Piauí, o Rio Grande do Sul, o Paraná, qualquer um que os outros que vocês queiram.
Eles têm interesses diferentes, não vão chegar no acordo nunca. Então, para chegar no acordo, precisava ser feito um estudo muito bem detalhado. O que eu perco de ICMS, o que eu ganho do imposto de renda, o que eu perco do IPTU, por exemplo, os prefeitos, o que vem do Estado, do maior, do governo federal, para cobrir essa perda que eu tenho do IPTU, e assim por diante. É isso que precisa ser feito. E isso não se faz em 3 meses, isso não se faz em uma semana. Esse projeto que foi feito, ele já é o 4º, 5º projeto que está sendo discutido, e esse agora passou no meio, assim, com um monte de destaque, com um monte de modificações, e assim por diante. Esse é o problema. Essa reforma tributária realmente como eu disse, é uma gambiarra tributária. Bom, estamos fazendo uma gambiarra tributária, legal. Vamos aqui favorecer alguns, desfavorecer outros, tentar corrigir uma ou outra coisa, mas é isso que vai acontecer. Bom, uma das principais mudanças propostas por esse projeto de lei que foi já aprovado pelos deputados. Vamos lá. Tributar dividendos. Bom, legal. Então, os caras chegaram à conclusão que precisa tributar dividendos, sem fazer um estudo de o que deve ser tributado. Quer dizer, essa questão da tributação de dividendos é muito maluca. Porque nós deixamos de fazer. Um cara reclama aqui, outro reclama ali, não sei o que lá. Mas não tem um estudo sério, um estudo competente, um estudo que tenha bases científicas para dizer, olha, nós vamos tributar dividendos. E esse número de 20%, que é o número originalmente, ele foi discutido lá por 512 deputados, que chegaram à conclusão que é 15% e não 20%. Baseado em quê? Não, possivelmente eu baseio no seguinte, vamos diminuir essa taxa aí em 1/4. Vamos diminuir essa taxa de 20% em 25%. Você tira 5 pontos percentuais e chega em 15%. Bom, legal. Discussão absolutamente acadêmica, profunda, técnica e científica. Bom, vem cá, brincadeira isso, né? Tá certo? Bem, a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, ela cai de 15% para 8%. Essa redução aqui, o próprio autor do projeto de lei, ele falou, eu coloquei, sabe o que acontece? Originalmente, acho que ele colocou 6 ou 6,5, um número parecido com ele. Eu coloquei esse número porque eu sabia que depois ia ter que aumentar. Quer dizer, não é uma coisa séria, não é uma coisa para valer, né? Tá certo? O adicional de 10% continua o mesmo. Faixa de isenção do imposto de renda. Então, eles estão mexendo com o dividendo, né, a tributação do dividendo, estão mexendo com as alíquotas da pessoa jurídica e estão mexendo no imposto de renda da pessoa física. Ora, o imposto de renda da pessoa física é uma vergonha já há algum tempo. Quer dizer, desde o governo da Dilma Temer, e agora o Bolso qualquer coisa aí, tá certo? O Bolso caro, tá certo? O que se mexe, não se mexe na tabela de imposto de renda. Então, veja, a inflação vem, aumenta o salário mínimo, aumenta a minha remuneração, mas não aumenta. Então, o que acontece? Eu passo a pagar imposto sobre a inflação. Eu passo a pagar imposto sobre o salário, que antes não era. Então, era melhor que eu não tivesse inflação. Legal, isso que a gente quer. Mas não dá para fazer. Então, aí eles pegam e aumentam o número aí que era aquela faixa de isenção de imposto, que era de 1.904, eu arredondei o número aí, tá? Para 2.500. Então, um aumento de 31%. Bom, mas eles aumentam a tabela inteira em 31%? Não. As outras faixas eles reajustam em 13%. Sabe o que significa, pessoal? Isso significa que nós vamos continuar pagando mais imposto sobre o salário, sobre o nosso salário. Quer dizer, nós vamos continuar tendo acréscimos no nosso salário. Certo? Alguns valores, por exemplo, gasto de dependente e gasto com educação, esses números não são alterados. Eles vão continuar exatamente o mesmo. Então, o mesmo valor que eu podia deduzir para dependente, eu vou continuar podendo deduzir agora. Então, obviamente, isso é uma coisa que não nos favorece. Muito bem. Vamos lá. Desculpa.
Desconto padrão. O que é esse desconto padrão? Vocês lembram? Até um determinado valor, você aplicava 20%, sem ter que considerar despesa de dependente, de educação, de médicos, etc. E esse valor você podia colocar lá, 16.754 era o desconto padrão que você tinha. O que eles fizeram? Eles diminuíram esse desconto padrão para 10 mil. Quer dizer, então, veja, o cara passa a tributar dividendos, tá certo? Diminui o imposto de renda da pessoa jurídica, mas continua agravando ainda mais a situação de quem recebe salário. Então, isso é uma coisa que precisa ser efetivamente estudada de uma forma um pouco mais segura, né? Um pouco mais atenta. Bom, eu estou quase no final, tá? Eu queria mostrar para vocês algumas curiosidades e alguns pontos que me chamaram a atenção em relação à discussão desse projeto de lei. Certo? Primeiro, estão tentando recuperar a apuração do imposto de renda de forma consolidada. Isso era uma coisa que tentaram fazer, quer dizer, tentaram fazer uma emenda com isso, mas que não passou. Veja, essa certamente seria uma das atitudes mais corretas se a gente pudesse pensar numa reforma, se a gente pudesse melhorar essa gambiarra tributária. Imposto de renda da pessoa jurídica, fazê-lo de forma consolidada, ou seja, tributar o grupo. Não tem sentido você ter uma empresa com lucro e uma outra com prejuízo, uma empresa do mesmo grupo, dos mesmos acionistas, que tem eventualmente atividades complementares, que ela pague imposto num e não tenha o benefício de reduzir o imposto do outro. Quer dizer, junta essas duas coisas, um lucro de 100 e um prejuízo de 70, dá um lucro de 30, tributa 30. Pois é, pessoal, isso já tinha previsto no decreto 1598 de 1977. Isso foi colocado, o decreto 1598 colocou, inclusive, com alíquota diferenciada, quem fazia individualmente e quem fazia de forma consolidada. Mas o que aconteceu? Mesmo isso que foi feito lá em 1977, tá certo? Que é o decreto 1598, no ano seguinte eles acabaram revogando o artigo que tratava disso. Tá? Agora, alguém tentou fazer isso e, obviamente, não passou. Alguém propôs reajustar todos os valores da tabela do imposto de renda em 47%, que é, por exemplo, um dos números que o Sindifisco defende que seja feito. Quer dizer, que é o efeito de toda a inflação no período em que essas tabelas não foram corrigidas. Então, é corrigir a tabela, corrigir os descontos, corrigir tudo que tinha. Tá? Mas também não passou. Isentar imposto de renda de lucros de dividendos até 31 de dezembro. Então, teve lá um deputado que disse o seguinte, olha, ao invés desse negócio entrar em vigência, se for aprovado, óbvio, né? Já o ano que vem, 2022, vamos deixar para que isso aconteça em 2023, e, obviamente, isso também não passou. Voltar a permitir o desconto dos valores pagos à Previdência Social em relação à contribuição dos empregados domésticos, dos trabalhadores domésticos. Então, vocês lembram que até o ano passado isso era possível, né? Esse dispositivo legal, ele teve vigência até o ano retrasado e ele não foi renovado, tá certo? Quer dizer, então, que você pegava uma parte do que você paga lá da Previdência Social para o empregado doméstico e descontava, e era um desconto que não era desconto da despesa, era desconto do imposto. Então, se abatia direto do imposto, né? Então, esse benefício, quem tem empregado doméstico, que foi a cenourinha que se colocou quando se queria que regularizasse a maioria dos trabalhadores domésticos, isso acabou sendo revertido. Ou seja, nós acreditamos que quem fez isso por esse tipo de iniciativa acabou se arrependendo. Falaram, fizeram e agora não posso mais. Permitir às instituições financeiras deduzirem a perda estimada com crédito de liquidação duvidosa para títulos vencidos há mais de 90 dias. Então, teve um deputado lá, esse, obviamente, fez essa proposta de emenda, que foi recusada, mas ele certamente eu até consigo imaginar quem é que financiou a campanha política dele. E, por fim, esse eu quero mostrar para vocês com bastante cuidado, quer dizer, o que um deputado propôs
como emenda, mas que ainda bem que não passou, que é isentar de tributação dos lucros e dividendos os escritórios de advocacia, tá certo? Quer dizer, então, é óbvio que isso acabou não passando. Muito bem, algumas considerações finais. Para a gente ter números, né? Já que a gente é contador, trabalha com esse tipo de coisa, tá? Vamos ter uma ideia do que é que nós já pagamos de imposto de lucros e dividendos entre 1996 e 2020. Pessoal, deixa eu fazer uma observação. Esse número aqui, que eu estou mostrando para vocês, ou que eu vou mostrar para vocês agora, é um número que só tem empresas de grande porte, empresas que estavam no banco de dados da FIPECAF, e esse banco de dados era para a produção de uma determinada revista, que era uma das grandes empresas. Então, aqui só tem grande empresa, quer dizer, aqui tem uma parte muito pequena daquilo que representa a economia do país. Então, entre 1996 e 2020, portanto, já considerando do ano passado, tudo em moeda de 2020, é óbvio, né? Eu não posso pegar a moeda de 96, depois de 400% de inflação, e somar com o real de 96 com o real de 2020. Eles não são somáveis, são duas coisas diferentes. É a mesma coisa que somar dólar com real, a mesma coisa que somar euro com ien. Então, eu tenho que atualizar esses valores, estou atualizando esses valores. Pois é, de juros sobre capital próprio, nós pagamos 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Essas empresas pagaram 1 trilhão e 500 bilhões de reais nesse período. Os dividendos pagos nesse período acumularam 2 trilhões e 800 bilhões de reais. E o total, então, 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Para a questão de tributação dos dividendos, dos 36 países da OCDE, só 2 não tributam dividendos. O Estado, apenas a Estônia, não Estônia, né, mas a Estônia e a Letônia, tá certo? São 2 países que não tributam dividendos, e o Brasil era o terceiro, que agora eventualmente vai passar. Bom, e os outros países? Tem alguns exemplos. Por exemplo, no Canadá, a tributação é de 39%, nos Estados Unidos, 29%, na Dinamarca, 42%, em Portugal, 28%, no Reino Unido, 38%, na Irlanda, 51%. Tá? Então, esses são alguns números. Isso até depois a gente vou falar com a Raquel para disponibilizar, dentre os artigos aí desse laboratório, um trabalho que nós fizemos, né? Eu, a Raquel e o professor Fernando Múrcia, sobre esse assunto, já há 1 ano ou 2 anos atrás, e a gente vai, então, disponibilizar esse material também para vocês nesse site. Ok? Então, algumas considerações finais. O que eu tenho feito ao longo dos anos? Tá certo? São perguntas que eu estou me fazendo já faz muito tempo. Vocês que me conhecem, que eventualmente já tiveram o desprazer de me ouvir falar em outras oportunidades, ou que foram meus alunos, é o que eu acho, tá certo? Do tamanho do Estado brasileiro, pode-se esperar uma redução da carga tributária? Dado esse tamanho, eu acho que não. Nós temos que continuar pagando os militares, nós temos que continuar pagando os professores da USP, nós temos que continuar pagando os funcionários da Previdência Social, nós temos que continuar pagando os funcionários das embaixadas do Brasil, nós temos que continuar pagando o pessoal do Ministério da Saúde para aplicar vacina, nós temos que continuar pagando todo mundo, não tem jeito, tá certo? Então, e a segunda pergunta é se a gente pode esperar uma reforma tributária digna desse nome. Eu acho que essa resposta eu dei lá no começo. Quer dizer, reforma tributária que pudesse efetivamente ser chamada ou ser batizada com esse nome, me parece que nós estamos muito longe disso. Tá? E agora, o mais importante da nossa apresentação. Então é isso. Eu não sei se eu passei muito do tempo, Raquel, mas eu tentei dar uma controlada para que a gente pudesse ter algum tempo aí para poder, eventualmente, ouvir críticas. Não precisa concordar com as coisas que eu disse, tá certo? Pode discordar à vontade, pode rebater, pode fazer perguntas, pergunta o que vocês quiserem, que assim também eu respondo o que eu quiser. Agora, o importante é o seguinte, algumas dúvidas existem, né? Tá certo? Quer dizer, nesse projeto, e a gente vai ter ainda
muita conversa sobre isso. Por exemplo, para mim não está claro o que significa, como é que vão ser tributados esses lucros. Muito bem, tá bom, o lucro vai ser tributado, lá, o dividendo em 15%, mas qual lucro que vai ser tributado em 15%? É o lucro que eu tiver neste ano aqui de 2021, ou é o lucro que eu vou ter a partir de 2022? E eu vou distribuir só em 2023? Se eu distribuir lucro no início de 2022, mas é um lucro que eu acabei acumulando entre 2015 e 2019, eu tenho que pagar esse imposto? Ora, eu tenho a impressão que os advogados devem estar morrendo de rir com esse tipo de coisa, tá certo? Porque isso vai dar um contingente fiscal aí bastante grande, contingências fiscais bastante grande, tá certo? Essa mudança para tributação só de dividendo, a gente pode voltar com outro esqueminha que existia bastante utilizado para as chamadas distribuição disfarçada de lucro. Então, isso também é uma coisa que precisa ser estudada, tá certo? Quer dizer, como é que vai ser a tributação das pequenas e médias empresas? Tudo bem, isso já tem previsto, já continua aqueles 20 mil de isenção, então, mas é uma coisa que a gente vai precisar voltar a conversar, ok? Então, tá aí, eu abro aí a conversa com vocês, espero que vocês façam perguntas muito difíceis com respostas prováveis bastante fáceis. Professor, como o senhor disse que as pessoas podem não concordar com o que o senhor falou, teve um comentário aqui que já falou que não concorda com o último slide, tá? Então, esse é o principal ponto de discórdia aí em relação à apresentação. Essa, com certeza, é a única coisa que, ao final, me dá grande prazer, mas eu sei que provoca também um número de revolta bastante grande. Eu tenho consciência disso. As brincadeiras à parte, professor, parabéns pela apresentação. Acho que é um tema que, com certeza, faz a gente sair com mais dúvidas do que quando a gente entrou, então é um tema bastante polêmico. Mas, de qualquer forma, tem algumas perguntas no chat que eu vou pedir para a Dani, ela foi anotando ali, controlando. Dani, se você puder repassar as perguntas aí para o professor. Tem uma pergunta do Fábio, ele está perguntando, e o fim do lucro real anual com balancetes mensais? Ficaria apenas o lucro real trimestral? É isso que está no projeto e passou, tá certo? Eu nem chamei a atenção disso, porque eu tenho a impressão que vai ter uma grita geral em relação a isso, então é alguma coisa que pode voltar, tá certo? Mas é exatamente isso. Pelo que está lá, por aquilo que passou, que saiu da Câmara e foi para o Senado, é exatamente isso. Você acaba com a demonstração anual e passa a ser trimestral. Né? Vocês lembrem do seguinte, isso lá no passado era o contrário, né? Quer dizer, o governo também, no passado, fazia o quê? Bom, primeiro, você tinha a possibilidade... O som continua mais ou menos... Entendível, Raquel, ou não? Tá bom, professor, tá bom, sim. Tá bom? Tá. Então, é porque eu coloquei o fone de ouvido e meu aparelho de fone de ouvido ele acaba prejudicando o microfone. Então, vamos lá. No passado, as declarações de imposto de renda eram feitas de forma anual, mas não era da forma que era hoje, ou que é hoje, né? Que você tem um período, hoje o período fiscal no Brasil é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E as duas exceções a esse período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, quais são? Você encerrar a atividade antes do dia 31 de dezembro ou começar a atividade depois do dia 1º de janeiro. Essa é a única possibilidade, são as únicas possibilidades de ter o período fiscal. Por que isso foi feito? Porque no passado, você tinha a declaração, o ano fiscal, ele era igual ao ano societário, ao ano estatutário. Então, por exemplo, se você pegar uma empresa que produz açúcar e álcool, tá certo? No estado de São Paulo, os caras terminam o balanço dele em 31 de maio. Então, vai do dia 1º de junho a 31 de maio, ou do 1º de maio a 30 de abril e assim por diante. E esse coincidia com o ano fiscal, tá certo? Tinha lá uns esquemas que se utilizava de junção de empresas para ir prorrogando o pagamento de imposto, mas isso não vem ao caso agora, não interessa falar sobre isso, tá? Num determinado momento, o governo veio e disse o seguinte, o ano fiscal agora, ele é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, com essas duas exceções que eu falei. Então, você passou a tributar ali. E você pode, opcionalmente, fazer essa declaração
trimestral, tá certo? E fizeram também, criaram também a questão da antecipação, né? Quer dizer, quem faz lá, que é mais ou menos o que a gente tem na pessoa física. Na pessoa física você faz isso também. Quer dizer, o seu salário de janeiro você já tem o desconto do imposto de renda de janeiro, o seu salário de fevereiro você já tem o desconto, e depois, lá no final do ano, você não faz a declaração de imposto de renda, você faz a declaração de ajuste, quer dizer, e vai, então, fazer uma solidificação daquilo que aconteceu durante o ano. Tá? A surpresa que veio agora é essa, né? Quer dizer, você também, para efeito fiscal na pessoa jurídica, você não ter a possibilidade de pagar o seu imposto ou fazer a apuração do seu imposto uma vez por ano. Você sabe o que isso pode acontecer em algumas empresas, né? O cara tem um período de safra bom, que é um período legal, que é o primeiro trimestre, que dá lucro, tem o segundo período, que vai até junho, que dá mais ou menos uma equilibrada, e ele passa a ter prejuízo no terceiro e no quarto trimestre. Então, ele paga imposto de renda no primeiro, paga no segundo, e depois só vai poder compensar isso, se eles não modificarem também, esses impostos nos anos seguintes. Quer dizer, o prejuízo que ele tem no terceiro e no quarto trimestre, ele só vai poder compensar no primeiro trimestre do ano seguinte. Se a regra continuar com a mesma proporção de que você só pode compensar prejuízos de 30% da sua atividade, operacional ou não operacional, ou seja, é uma forma também de aumentar a tributação das empresas. Isso certamente vai ter também bastante gritaria, tem o Senado, tem a volta, tem o veto do presidente que pode acontecer lá na frente, então tudo isso é conversa, mas quem fez a pergunta é isso mesmo, tá? Quer dizer, esse é um ponto que vai prejudicar bastante aí o entendimento e prejudicar algumas empresas que se enquadram nesse tipo de coisa. Professor, tem uma outra pergunta aqui do Samir, perguntando se você teria uma estimativa do quanto se perdeu de arrecadação em virtude desses números do JCP, benefício fiscal, no período considerado. Não consigo saber isso, mas eu não consigo, mas eu não tenho nenhuma dúvida do seguinte, a Receita Federal sabe isso nos centavos. Não tenho nenhuma dúvida disso. Se eu fosse economista, na verdade eu sou, né? Fiz curso de economia, mas eu não tenho, mas eu acabei não indo por esse caminho, né? Como eu digo, como eu sempre brinco, né? Eu não fui orientado 2 vezes, eu primeiro fiz economia, depois fui fazer contabilidade, mas se eu fosse economista, realmente eu chutaria um número aqui, mas eu não vou fazer isso. Quer dizer, os meus dados, eu trabalho com dados que estão no balanço. Qualquer informação que eu te der, eu pego. Aquele número que eu dei para vocês agora, eu pego empresa por empresa e mostro aonde foi, de onde que saiu, etc. Essas questões estimativas, veja, são coisas que é difícil de fazer para quem não tem as informações na mão. A Receita Federal tem isso tudo na mão. A Receita Federal tem as declarações de imposto de renda na mão. Quer dizer, as grandes empresas que eu tenho no Brasil, que nós temos no Brasil, um monte delas não fornece informação para a sociedade. Quer dizer, ela se esconde através de uma forma jurídica que é a empresa limitada e não divulga qualquer informação. Agora, eu não tenho essa informação, mas a Receita Federal tem. Então, se me perguntar o que acontece com o juros sobre capital próprio no balanço da Volkswagen, ou no balanço da Xerox, ou no balanço do UOL, eu não tenho esses balanços na mão, então eu não sei, eu não tenho a mínima ideia e eu não vou chutar. A Receita Federal tem, a Receita Federal sabe isso, e quando ela reduz uma alíquota de imposto de renda, como ela fez lá atrás, reduziu uma alíquota de 25 para 15 e os adicionais de 12, 18 para 10, certamente eles sabiam o que estavam fazendo. Tá certo? Quando eles vão e criam juros sobre capital próprio e dizem, olha, isso daqui você tem que aplicar TJLP no PL inicial, não pode ser mais do que 50% do lucro, não pode ser, coloca aqueles mil, eles sabiam o que estavam fazendo, porque eles tinham todas as informações. Então, eu não tenho essa estimativa, não. Uma pergunta da Tânia agora, professor. Ela está perguntando se você saberia informar como que ficou no projeto aprovado a tributação dos lucros de empresas offshore. Ela diz em relação a pessoas físicas com sociedade em países de tributação favorecida que acumula lucros sem efetuar distribuições. Esse é um enrosco também que vai ter que ser resolvido. Não é só o quem tem... Veja, em princípio é o seguinte, está dito que distribuição de lucro daqui para fora, independentemente, a distribuição de lucro, ela é tributada, ponto. Quer dizer, ela não faz referência
ou não faz distinção entre se recebido por uma pessoa física ou jurídica, se uma pessoa nacional ou estrangeira, física ou jurídica. Por que isso é importante? Porque quando eu falei lá atrás que tinha tributação de dividendo, veja, essa tributação de dividendo, ela era diferente, ela não era uma taxa para todo mundo, igual como você está propondo agora. Você tinha distribuição de dividendo que era tributada, por exemplo, se a empresa fosse uma companhia aberta, independentemente do seu acionista ser nacional ou estrangeiro, ela tinha uma alíquota de dividendo para pagar o imposto sobre o dividendo. Tá, bom, mas se esse imposto fosse remetido, se esse dividendo fosse remetido para o exterior, ele tinha uma outra, ou seja, as alíquotas eram diferenciadas. Agora está me parecendo que eles não estão fazendo isso, ou pelo menos não fizeram nesse projeto de lei inicial. Essa alíquota é distinta. Agora, você tem algumas outras questões, como é que faz, por exemplo, com a empresa holding, que recebe dividendos de todo mundo. Está previsto também que as pessoas jurídicas poderão compensar parte desse imposto, desde que declarem, desde que a receita seja colocada como tributação. O que eu acho é o seguinte, essas discussões todas vão ter que ser feitas, mas elas vão ter definições, algumas, muito depois da lei ser aprovada. Algumas vão ser discutidas e vão ser definidas daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Sabe onde, não? Lá em Brasília, no STF. É isso que vai acontecer. Por quê? Como foi feita uma coisa às pressas, com muito palpite, com muito diz-que-disse, não tenha nenhuma dúvida que os advogados vão cair matando em cima disso. Bom, para vocês terem uma ideia, do que eu estou falando. Veja o caso do PIS/COFINS sobre a parcela do ICMS. Quanto tempo demorou para ser resolvida? Depois de resolvida, depois que o STF decidiu que não tinha tributação, quanto tempo demorou para eles definirem qual era o valor? E definir, pior que definir errado. Quer dizer, qual é a parcela que você desconta? É o que você paga, é o que está na nota de venda? Isso ainda está enroscado. E eles tiveram uma definição que, se for colocada, vai prejudicar e vai beneficiar um monte de empresa. Tá certo? Você pega, por exemplo, o ICMS sobre o imobilizado. Quer dizer, aquele ICMS que a gente pode hoje fazer a compensação em 48 meses. Né? Quer dizer, quanto tempo demorou? E você não tenha dúvida que o que vai acontecer com essa lei agora é alguma coisa muito parecida. Algumas perguntas que vocês vão fazer, a minha resposta hoje certamente não valerá nada daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos, depois de uma discussão um pouco mais equilibrada, às vezes, hein, mais equilibrada e mais sustentável em outras instâncias superiores, até porque quem decide lá na frente são os ministros e desembargadores. Tá certo? Então, esses caras aqui vão ter que dizer. E aí, veja, até questão política na hora acaba sendo utilizada. Não sei se eu respondi, não sei se era isso que você queria, mas é isso que eu entendo. Legal, professor, bacana. Para a gente encerrar aqui, para não ultrapassar muito o horário, uma última pergunta do Álvaro, perguntando qual que é a relação da Receita Federal com o Congresso no que diz respeito aos pontos da reforma. Qual que é a... Repete para mim, por favor, não sei se eu entendi. A relação da Receita Federal com o Congresso no que diz respeito aos pontos da reforma. Eu não tenho nenhuma dúvida que, apesar de esse ser um projeto que, em princípio, não teve origem no governo, é certo? Porque os projetos que vieram do governo, eles foram colocados de lado, mas eles têm uma base. E, aliás, basta você olhar o texto do projeto e a forma como é que ele é feito. É óbvio que o deputado que elabora o projeto, ele tem auxílio de um monte de gente, tá certo? Que faz parte, tá certo? Nós pagamos o salário desse pessoal, mas ele tem auxílio também do pessoal do governo, tá certo? E nem poderia ser diferente, quer dizer, não passa pela minha cabeça você fazer uma alteração sem consultar o pessoal do governo. Agora, é claro, isso não significa necessariamente que aquilo que o governo quer seja o que esteja no projeto. É claro que uma boa parte do que está aí é isso mesmo. Mas o que você tem que entender é que
existem dados que só a Receita Federal tem. A Receita Federal domina, né? Então, quando ela diz assim, olha, se eu modificar este parágrafo aqui, isso vai ter um reflexo no outro. Certamente não é o deputado e nem a equipe dele, a não ser que tenha caras muito especializados que conhecem. Então, realmente tem aí uma sinergia sendo utilizada, mas não pode ser considerada como um projeto do governo. Tá certo? É um projeto que o projeto do governo não passou. Agora, é um projeto de alguém ligado ao governo, com o apoio do governo, e, obviamente, os caras têm esse tipo de auxílio. Se você me perguntar assim, se esse projeto teria saído desse jeito, com essa cara que tem, com os números que tem, com a estrutura que tem, se viesse da turma do Posto Ipiranga? Não, certamente ele teria números diferentes e alíquota diferente. O Posto Ipiranga e a turma dele não faria exatamente o que foi feito nesse ano. Tá? Alguma coisa foi alterada. Obrigada, professora. Eu acho que as principais perguntas do chat acabaram sendo já respondidas. Eu queria agradecer, de fato, a presença do professor, né, nessa reunião inaugural, a presença de todos os participantes aqui. Eu acho que foi bastante proveitoso esse momento. Queria reforçar que tanto o slide, quanto a gravação e quanto uma ata da reunião vão ser disponibilizados no site. Nos próximos dias já vão ter isso disponíveis. E queria reforçar também o convite para a próxima reunião, que vai ser no dia 19 de outubro, tá? Sobre os principais pontos que estão sendo discutidos hoje no IASB, tá? Então, já deixo o reforço do convite aí para o dia 19 de outubro, também às 8h15 da manhã, tá? Na sequência, a gente vai mandar mais para frente aí um questionário com um cadastro para que vocês possam fazer a inscrição e ter acesso aí ao link do Zoom. E também deixo reforçado aqui novamente o convite para que vocês participem das demais atividades aí do laboratório, que vão ser todos muito bem-vindos, tá? Obrigada, pessoal. Bom, muito bem. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer rever aí uma boa parte das pessoas que participaram, que são meus amigos, meus conhecidos, meus colegas, né? Então, foi um prazer ter e espero, de alguma forma, ter alertado para alguns pontos que eu considero importantes aí nessa questão da reforma, tá? Não, como eu disse, eu não pretendo ser o dono da verdade. O que eu passei aqui são, basicamente, instruções daquilo que eu penso, daquilo que eu tenho lidado e daquilo que eu, eventualmente, tenha vivido aí durante a minha trajetória contábil. Legal? Muito obrigado, foi um prazer. Mais uma vez, parabéns para a Raquel, parabéns para o Helder, parabéns para a Dani, para a Daniela, que tiveram essa iniciativa e que eu não tenho nenhuma dúvida vai ter um efeito bastante grande lá na frente. Legal? Abraços. Raquel, depois nós conversamos.